Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora vamos para a parte 3 da nossa aula sobre nulidades e anulabilidades. Na verdade, mais um encerramento, então nós já passamos pela parte mais extensa da matéria, que são as anulabilidades, e conforme prometido, nós vamos explorar agora as nulidades absolutas e as diferenças entre nulidades e anulabilidades. Então, antes de falar quais são as causas de nulidade absoluta dos negócios jurídicos, acho importante a gente explorar de um modo bem sintético quais são as diferenças entre a nulidade de um ato e a anulabilidade de um ato. Pois bem, quando eu falo numa nulidade de um ato, eu estou falando de um vício muito grave, de um defeito que é irremediável, né? Então, em razão disso, nós, no direito, nós não podemos reconhecer efeitos ao ato nulo de pleno direito, já que esse vício que ele carrega consigo, ele não é passível de ser recuperado, de ser sanado. E aí a gente usa aquele termo, né? Não é passível de convalidação, nem pelo juízo e nem mesmo pelo transcurso do tempo. Ou seja, eu não tenho um tempo certo, um tempo prescricional para alegar uma nulidade absoluta, justamente porque, como ela não vai se tornar válida com o decorrer do tempo, não há tempo para alegar também. Então, quando eu tenho que entrar com uma ação declaratória de nulidade, eu não tenho prazo prescricional, tá? E justamente por isso, por serem vícios graves e que geralmente se vinculam a questões de ordem pública, a leis imperativas, é que nós também temos uma legitimidade maior de pessoas que podem alegar essas nulidades. Então, não são apenas os sujeitos do negócio jurídico a quem cabe a legitimidade para alegar uma nulidade. Então, as nulidades, elas podem ser alegadas por qualquer interessado e devem, inclusive, ser declaradas de ofício pelo juiz. Vou mostrar aqui o Código Civil, inclusive, para vocês, e vocês, né, perceberão. Espera aí, um momentinho. E vocês vão perceber, então, que até mesmo o juiz, ele tem a obrigação, ele tem o dever de pronunciar a nulidade. Então, aqui vocês podem ver nos artigos 168 a 169 que nós estamos prevendo, né, que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação e nem convalesce pelo decurso de tempo, e que essas nulidades, então, podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo MP, quando lhe couber intervir no feito, e mais ali num parágrafo único do 168 aparece esse dever que o juiz tem de pronunciar as nulidades, né, quando conhecer do negócio jurídico, dos seus efeitos e as encontrar provadas. Então vejam que o juiz, ele está desautorizado por lei a suprir essas nulidades. Então ele não pode passar pano para a nulidade absoluta. A nulidade absoluta não convalida pelo transcurso de tempo, pode ser alegada por qualquer interessado e ainda o juiz não tem sequer o poder de convalidar, né, de tornar válido aquilo que é nulo, porque o que é nulo é irremediável, tá? Então, importante aí esses artigos. Agora, diferente é a anulabilidade, né? Porque a anulabilidade ela comporta, né, uma confirmação, né? Então comporta ali que as partes confirmem, salvo, claro, o direito de terceiro.
Então, se eu estou diante de uma anulabilidade, as partes podem convencionar para sanar, para corrigir aquele defeito, né? Aquele vício da vontade, por exemplo, o erro, dolo, a coação, né? Então, as partes podem, desde que claro, né? Façam isso de forma consensual e inequívoca, tá? E aí nós temos, claro, a confirmação expressa, né? E temos também a confirmação tácita, que é quando as partes simplesmente se comportam de maneira a aceitar aquele negócio jurídico, mesmo com aquele vício aparente, tá? E aí, então, pessoal, vocês têm claramente a diferença entre uma nulidade absoluta e uma anulabilidade, né? Então, as nulidades, vocês vão ver agora, quando a gente analisar o artigo 166 e relembrar o 167, elas incluem atos e previsões que ferem que fere a ordem pública, né, normas da ordem pública, e que apresentam defeitos muito essenciais, enquanto que as anulabilidades não, né? Elas têm a ver com o interesse do particular, né? Então, são vícios, mas são vícios menos graves e que acabam permitindo que o ato ele seja sanado, que ele seja convalidado, né? E ele vai produzir efeitos, a não ser que alguém apresente alguma impugnação. E é por isso que esse alguém não pode ser qualquer pessoa, como lá na nulidade. Esse alguém tem que ser alguém legitimado pela lei, tá? Tem que ser alguém legitimado. Então, apenas pode alegar uma anulabilidade aquelas pessoas que estão diretamente afetadas pelo ato, tá? E aí, quando a gente fala em anulabilidades, a gente fala ali das causas do 171, né, do artigo 171, que são a incapacidade relativa, o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. E quando nós falamos de nulidades absolutas, nós falamos ali no artigo 166 do Código Civil e 167. Então, nós temos o vício social da simulação, que nós estudamos no último bloco, e temos ainda as causas do artigo 166, conforme eu vou projetar aqui para vocês, né? Então, ao ler, inclusive, 166, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que o negócio jurídico nulo, ele é diretamente inverso, né? Proporcionalmente inverso ao artigo 104. Então, eu tenho lá os requisitos de validade no artigo 104 do Código Civil, e que é agente capaz, objeto lícito, possível, determinado e determinável, e forma não prescrita ou não defesa em lei. E, ao contrário, no artigo 166, eu tenho o negócio jurídico nulo, quando ele for celebrado por pessoa absolutamente incapaz, quando for ilícito, impossível ou indeterminável objeto, quando o motivo determinante como ambas as partes for ilícito, quando não revestir a forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial, tiver por objetivo fraudar lei imperativa e quando a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. E aí, lembrando que o 167 traz, então, a nulidade absoluta, tá? Então, essas são basicamente as diferenças entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa, tá? Quando eu falo de nulidade absoluta, então, eu não tenho prazo para alegação ou para a propositura da demanda, né, de uma ação declaratória de nulidade. Quando eu falo de uma anulabilidade, aí sim eu tenho prazo prescricional e decadencial. Então, vejam que eu tenho dois prazos distintos, né? Então, lá no artigo 178, eu tenho prazo decadencial, vou mostrar aqui para vocês. Ó, no artigo 178, então, que é o prazo de 4 anos para pleitear a anulação do negócio jurídico.
No caso da coação, do dia em que a coação cessar, porque, claro, não pode contar o prazo enquanto a pessoa ainda está coagida, né? No caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se celebrou o negócio jurídico, e no ato de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade, tá? E aí, depois vem o prazo prescricional ali no artigo 179, que é de 2 anos, né? Então, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 anos a contar da data da conclusão do ato, tá? Então, pessoal, assim a gente finaliza assim essa parte da matéria também. E lembrem-se sempre de complementar o conteúdo da aula com a leitura dos materiais fornecidos e também da bibliografia indicada do curso, tá? Bons estudos, nos vemos em breve para finalizar o nosso semestre. Até mais!